Vamos lá, galera. Professor Nilbert Almeida falando, mais um vídeo, né? Que nós vamos estar falando sobre a equação do segundo grau, serve para todas as turmas militares, vestibulares, técnicas. A galera aí que está se preparando aí, a galera do curso emérito. Vamos estar falando então sobre a equação do segundo grau. Vamos dar uma visão teórica e em seguida nós vamos então para a resolução de exercícios, tá? Vou tentar dividir o tempo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aconselho que a galera pegue a apostila e faça os exercícios, e o pessoal aí que quiser também aprofundar pode refazer os exercícios que a gente vai fazer hoje, tá bom? Bom, equação do segundo grau. Vamos o que é uma equação do segundo grau. É toda equação reduzida à forma ax2 mais bx mais c igual a zero, na incógnita x, onde a, b e c são coeficientes numéricos pertencentes aos reais, sendo que o a não pode ser zero. Deve ser diferente de zero, senão cancela o termo quadrático, deixa de ser do segundo grau. B pertence aos reais, C pertence aos reais, tá bom? Então essa daqui é uma equação do segundo grau na forma reduzida, tá? Bom, aproveitando, antes de falar da resolução da equação do segundo grau, dou uma visão geral, né? Porque quem desenvolveu a fórmula para a solução dessa equação foram os indianos. Em particular, um matemático chamado Bhaskara, né, do século 12 depois de Cristo, né, matemático indiano Bhaskara. O que ele fez basicamente foi generalizar o que os indianos já vinham fazendo, que é completar quadrados, né? Na equação do primeiro grau, você procura fazer as operações inversas com o objetivo de isolar a incógnita, e na equação do segundo grau a mesma coisa, só que como é do segundo grau, você vai ter que utilizar então completar quadrados para poder estar chegando a uma solução, uma equação. Depois, com o tempo, tentaram pensar em equações de grau maior, até dar uma palhinha aqui sobre isso. Equação do terceiro grau. E aí vai figurar um camarada chamado Girolamo Cardano, né? E ele resolve uma equação do terceiro grau, né? Com coeficiente quadrático nulo. Ele usa uma maneira para poder zerar o coeficiente quadrático e aí resolve a equação. Mas nós temos hoje, né, uma maneira de resolver uma equação do terceiro grau, é até grande a fórmula, né? E dá um pouco de trabalho. Também temos a resolução de equações de quarto grau, que seria a equação de Ferrari, tá? E de grau 5 para frente, nós não temos soluções por meio de radicais. Ruffini tentou provar, mas a prova dele foi muito fraca. E aí um matemático chamado Abel, né, que morreu até jovem, ele então resolve, ele demonstra que não é possível você exprimir, né, as soluções de equações de grau maior ou igual que 5 através de radicais, tá? Bom, existem técnicas muito mais potentes para resolver equações de um modo geral, as equações algébricas. Você pode utilizar os métodos numéricos, né, cálculo numérico para resolver. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar o método de Newton-Raphson, fazer a pesquisa das raízes, podemos usar as pesquisas das raízes, né, começando a usar a ideia de polinômio, e aí se em algum momento alguma raiz foi irracional, aí sim utilizar o método de Newton-Raphson, método bem potente. Bom, dei só uma palhinha só para vocês terem noção como é que a gente trabalha com equações algébricas, né? Em particular, eu uso polinômios, pesquisa das raízes inteiras e racionais, e quando eu não acho, já vou logo por Newton-Raphson, quando eu vejo que a equação é muito complexa, tá? Para evitar fórmulas grandes de terceiro e quarto graus, tá? A do segundo grau que a gente está vendo agora é a fórmula de Bhaskara. Então, o que Bhaskara fez? Agora vamos voltar para cá, depois da introdução. Ele praticamente completou quadrado para poder exprimir x. Então vamos lá, demonstração da fórmula de Bhaskara.
Na demonstração da fórmula de Bhaskara, você vai fazer o seguinte. Bom, vamos procurar isolar as incógnitas em x. Então, vamos somar o oposto dos dois lados. Então, do outro lado vai ficar menos c. Bom, como eu quero completar quadrados desse lado aqui, né, precisamos completar quadrados. E aí você tem que lembrar lá como é que se completa quadrado, tá? Terei que fazer uma revisãozinha aqui, eu já estou partindo do pressuposto que todo mundo sabe completar um quadrado perfeito, tá? Para você chegar em equação do segundo grau e saber bem, você tem que saber produtos notáveis e fatoração por nível pelo menos razoável, tá? Para completar quadrado. Tá bom, pessoal? Vou dar só uma palhinha básica aqui no cantinho para vocês entenderem o que é completar o quadrado. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 2x... x ao quadrado mais 2x. Eu quero completar um quadrado. Isso aqui é quase um quadrado perfeito. Falta 1. Então, eu somo 1. Para não alterar, subtraio 1. Pronto, isso daqui já é um quadrado perfeito. Então, isso aqui é x mais 1. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, multiplico por 2 vezes e dá o do meio. Esse 2 aqui que eu estou multiplicando é só um artifício de cálculo. Multipliquei por 2, deu do meio. 2 vezes x vezes 1, 2x. Então, isso aqui é x mais 1 elevado ao quadrado menos 1. Tá? Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Só que agora a gente está com letras, tá? Eu estou partindo desse vídeo aqui, é mais voltado para a galera aí dos cursos, tá, pessoal? Não é muito voltado para a galera do colégio, não. Se você tem dificuldade, né, aí tem que ir no nível mais devagar, tá bom? Começar resolvendo equações do segundo grau incompletas, para depois chegar na demonstração da fórmula, tá bom? E aí, na hora de completar quadrado, para saber se é quadrado perfeito, eu tenho que tirar a raiz do primeiro, mas aqui é a. Raiz de x ao quadrado, supondo positivo, daria x, supondo x positivo. Mas como aqui é a, então o que a gente tem que fazer? Multiplicar por a, todo mundo, para não alterar. Então vai ficar a ao quadrado x ao quadrado mais abx igual a menos ac. Bom, então a raiz do primeiro sem problemas. Observe que a raiz do primeiro não tem problemas, dá x. Como aqui aparece b, então aqui tem que ser b ao quadrado, então vai ficar b. Só que na hora que eu multiplicar por 2, vai dar 2a abx. Mas aqui não tem 2abx. Então como é que eu fabrico o 2? Eu tenho que fazer com que saia um 2 daqui. Então tem que multiplicar por 4. Então, vou multiplicar todo mundo por 4 para poder fabricar o 2, porque senão não dá. Então, multiplicando todo mundo por 4, nós temos 4 ao quadrado x ao quadrado mais 4abx igual a menos 4ac. Observe que já começa a aparecer aqui um pedaço do que a galera já sabe que é o discriminante delta, né? Essa parte aqui já é o discriminante delta. Então, foi isso que Bhaskara fez, né? Eu vou acelerar um pouco o processo. Está faltando agora um termo quadrático aqui, que é o b ao quadrado. Então, vou somar dos dois lados b ao quadrado, tá? Para não alterar. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 4 ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Bom, agora sim chegamos ao quadrado perfeito. Isso daqui é um quadrado perfeito. Quer ver? Raiz do primeiro, 2ax. Raiz do outro termo quadrático, dá b. Só para saber se está certinho, multiplica por 2. 2 vezes 2, 4. 4axb. 4abx, mesma coisa. Então, isso aqui ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá? Para a galera aí que gosta aí, que pretende um dia fazer matemática, graduação em matemática, isso daqui é a matemática básica, primeiro período de matemática, né? Uma das primeiras aulas é demonstrar o teorema de fórmula de Bhaskara, tá? Desculpa aí, demonstrar a fórmula de Bhaskara. Então, olha só, como é que eu resolvo isso? Vou passar a raiz dos dois lados. Ao passar a raiz, você passar a raiz aqui, ó, passando a raiz, cuidado, porque isso daqui é a raiz de algo que está literal e está ao quadrado. Então, para garantir que isso seja positivo,
que a gente vai fazer na hora de simplificar? Módulo de 2ax mais b igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Beleza? E aí, para tirar do módulo, né, lembrando que se módulo de x igual a vou fazer aqui no cantinho, ó, se módulo de x é igual ao número a, positivo, então x igual a ou x igual a menos a. Tem que lembrar disso, tá? Ou seja, vamos fazer com número. Se módulo de x igual a 2, é porque x vai valer 2 ou x menos 2. Porque a distância do 2 a 0 é 2 e do menos 2 até o 0 também é 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2ax mais b igual a mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac. E isso aqui igual a menos. Por isso que aparece o mais ou menos. Na hora que tira o módulo, fica mais ou fica menos. E aí o pessoal acaba, a galera aí acaba deixando junto, tá? Então, 2ax igual, somando menos b dos dois lados, então menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, né? Então, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Lembrando que a não pode ser zero, a gente já restringiu lá em cima. Então está aqui a fórmula de Bhaskara. Essa é a fórmula de Bhaskara que vai permitir com que nós calculemos o valor de x, tá bom? Tranquilo, galera? Isso daqui é a fórmula completa, tem livros, colegas aí que escrevem os livros aí, que vai batizar então isso aqui de delta. Então x fica menos b, chamando isso daqui dentro de delta, vai ficar mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá bom? Beleza, galera? Bom, vamos discutir esse delta. Eu já vou falar direto aqui no cantinho. Se delta for zero, raiz de zero é zero. Vai ficar menos b mais ou menos zero sobre 2a. Então, as duas raízes ficam o quê? Iguais. Se delta for maior que zero, opa, se isso aqui é um número positivo, raiz de um número positivo dá positivo, né? Então, menos b mais um número positivo vai dar um valor, menos b menos um outro número, esse mesmo número positivo vai dar outro valor, então são dois valores distintos. Então, delta maior que zero, duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, iguais, raízes iguais, duas raízes reais iguais. Vou fazer aqui no cantinho aqui embaixo, raízes iguais. E se o delta for menor que zero, obviamente, se isso aqui for negativo, raiz quadrada de número negativo, não existe nos reais, né? Não existe nos reais, é um número complexo. Por exemplo, raiz de menos 4. Muitos responderiam menos 2, né? Já vi muito aluno respondendo, não é. Isso é raiz de 4 vezes a raiz de menos 1, que é 2, raiz quadrada de menos 1, a unidade imaginária, então vai dar 2i. Beleza, galera? Só que isso aqui, para quem está no ensino fundamental, só vai ver no ensino médio. A galera do ensino médio sabe o que eu estou falando. Então, aqui não existem raízes reais. Raízes reais. Beleza, galera? Estou fazendo aqui um resuminho aqui. Bom, outra coisa importante é a composição de uma equação de segundo grau, dadas as raízes. Então, 1, 2. Já falei sobre o discriminante, composição da equação. Composição da equação, que é o caminho inverso do que a gente está fazendo. Como é que a gente faz o caminho inverso? Então, dados A e B raízes, o que você vai fazer? Então, você vai fazer o seguinte, você calcula primeiro a soma, já que ele vai te dar A e B, e o produto. Aí daqui você então sabe o padrão da equação. Em x seria x ao quadrado, se for em x, menos sx mais p, onde s é a soma, p é o produto, igual a zero. Então aqui é a soma e aqui é o produto.
Beleza? Aqui para compor, fazer o caminho contrário, compor uma equação de segundo grau. Tá bom? Terceiro seria a parte mais completa, né? Estudo de coeficientes e raízes. Eu vou fazer algumas aqui e vou deixar algumas como demonstração. Por exemplo, ele dá uma equação qualquer, dado uma equação, ax2 mais bx mais c igual a zero, a diferente de zero, a, b e c números reais, e ele pede assim, 3.1, a soma dos quadrados das raízes da equação, soma das raízes da equação, soma das raízes. Se você botar lá na fórmula de baixo, querer somar, você vai chegar que a soma é menos b sobre a. Tá? E o produto das raízes, se você pegar a fórmula de Bhaskara generalizada e fizer, você vai chegar que o produto é c sobre a. Só fazer a continha. Isso aqui é bem trivial, tá? Isso aqui é bem trivial. Agora, quando você começa a aumentar o nível, soma dos quadrados das raízes da equação, nós vamos calcular uma fórmula em função de a, b e c. Soma dos quadrados das raízes da equação do segundo grau. Então, a soma dos quadrados, eu quero a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Então, como que a gente começa a resolver esses problemas que envolvem raízes de equação de segundo grau? Não só para segundo grau, terceiro, quarto, e outros tipos de equações, né? Mas em particular aqui do segundo grau. Tem que saber produtos notáveis e fatoração. Então, você vai sempre tentar exprimir em função, vou botar aqui soma dos quadrados, em função da soma e do produto das raízes, sendo a e b raízes. Então, vê se nós não podemos fazer assim, ó, a mais b ao quadrado, mas se eu fizer isso aqui, eu estou introduzindo termos, né? Que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tem um termo no meio ali atrapalhando. O que a gente faz? Subtrai o termo central. Quem não conseguir fazer de cabeça, uma dica que eu dou, pega e desenvolve o produto notável, que aí fica mais fácil de ver, ó. Você desenvolve aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu quero isso mais isso, é só pegar e somar o oposto, ou passar para lá com o sinal trocado, né? Então fica a mais b ao quadrado menos 2ab igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que é o que ele quer. E aí a soma dos quadrados, bom, isso daqui é a soma das raízes, é a soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Né? Então tranquilinho, não tem mistério, isso é uma fórmula que aparece direto aí nos livros, sem problema nenhum. Vamos evoluir um pouquinho mais. 3.4, né? O outro era 3.3. Então, 3.4. Soma 2. Vou fazer logo dos inversos. Dos inversos dos cubos das raízes da equação do segundo grau. A gente já sabe que é do segundo grau, né? Para não ter que ficar escrevendo muito, tá? Soma dos inversos dos cubos da raiz da equação do segundo grau. Então, A e B são as raízes. Soma dos inversos dos cubos. Então, vai ser 1 sobre A ao cubo mais 1 sobre B ao cubo. De novo, o que você vai fazer? Vai desenvolver isso. Então, como é que você vai desenvolver isso? Soma dos inversos dos cubos, você vai fazer assim, tira o MC, o produto, né? Divide, fica B ao cubo, aqui A ao cubo, então B ao cubo mais A ao cubo. Então, a soma dos inversos dos cubos vai ficar A ao cubo mais B ao cubo sobre... Isso daqui embaixo você não está percebendo, mas é o produto. É o produto elevado ao cubo. Agora, quem é isso daqui? Volto a dizer, tem que dominar os produtos notáveis. Quanto maior for a potência, uma dica que eu dou. Ou você vai fazer isso no padrão, ou você vai seguir um bizuzinho que eu vou dar, um boi aqui para vocês. Bom, mas quem é isso aqui ao cubo?
é A mais B ao cubo. Aí é aquele padrão que eu falei. Desenvolve e depois faz a conta. Menos 3A ao quadrado B, menos 3AB ao quadrado. Professor, como é que você sabe de cabeça? De tanto fazer, através dos anos, fazendo isso, não é possível que a pessoa não vai gravar, né? De tanto fazer, né? Beleza? Então, a soma dos inversos dos cubos. Então, melhorando, isso daqui é a soma, S é o cubo. Aqui vamos botar o 3AB em evidência, rapidinho. 3AB em evidência vai ficar A mais B sobre P ao cubo. Então, a soma dos inversos dos cubos vai ficar igual a S ao cubo menos, isso aqui é o produto, né? A vezes B é o produto das raízes. A e B são raízes, 3 vezes o produto vezes a soma sobre o produto ao cubo. O que a gente percebe? Que o cara pode inventar o que quiser e você ir fazendo, tá? Vou pegar e vou fazer a última aqui, eu vou pegar uma soma das quartas potências. E aí você pode inventar o que for. Aí fica a critério do cara que está inventando a questão. O cara pode brincar, criar expressões, né? 3.5. Soma das quartas potências das raízes. Das raízes. E aí ele poderia pedir a soma das quintas potências das raízes. Vou fazer o seguinte, vou dar um boi aqui, um boi. O boi é o seguinte. Como você vai precisar desenvolver o produto notável, você vai fazer o seguinte. Os coeficientes do binômio de Newton, vou fazer uma adaptação para binômio de Newton aqui. Então, por exemplo, se eu quero x mais y ao quadrado, então você vai fazer o seguinte, você vai escrever xy, 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 né, ao quadrado, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Só seguiu o padrão. Só está faltando os coeficientes numéricos. O que vocês vão fazer? O triângulo de Pascal. É ele mesmo, Blaise Pascal. Então, e é daqui que sai a relação, você consegue até mostrar a relação de Stiefel, né? Então, o N aqui é o expoente, tá? Expoente 1, expoente 2. 1, olha lá, relação de Stiefel, ó. 1 mais 1, 2. É daqui que vem aquela relação de Stiefel. E repete o último. Então, terceira linha, repito o primeiro. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3 e repito o último. Esses aqui são os coeficientes de um binômio elevado à terceira potência. 4, 1. 1 mais 3, 4, a relação de Stiefel é isso aqui. É só colocar com N. 6, 4, 1. Se for 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. E aí o detalhe é que vai dando mais trabalho. Então, se for elevado ao quadrado é 1, 2, 1. 1, 2, 1. Eu sei que vocês já sabem de cabeça. Mas isso aqui seria o quê? Y elevado a 0 é 1. Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Pô, caramba, isso daí eu já sabia. Isso é fácil. Então, vamos fazer a quarta potência? Então, quem é? Botar A e B. A mais B elevado à quarta potência. Quarta potência está aqui. Então, é N mais 1 termos, né? Olha lá, 5. Então, AB, 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 AB. 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Os coeficientes, 1, 4, 6, 4, 1. Tudo mais. Então, isso aqui vai ficar A quarta mais 4A ao cubo B, mais 6A ao quadrado B ao quadrado, mais 4AB ao cubo, mais B à quarta. Pronto. Com isso, então, a gente demonstra, daí, eu quero a soma das quartas potências. Quartas potências. Então, eu quero A quarta mais B à quarta. Então, isso aqui vai ficar A mais B à quarta. Eu quero isso aqui, né? Então, vai ficar A mais B à quarta menos tudo isso, ó. Que vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos 4A ao cubo B, menos 4AB ao cubo,
menos 6A ao quadrado, B ao quadrado. E agora é só trabalhar, então, aí a álgebra. Então, isso daqui vai ficar A mais B à quarta, menos 4AB, sobra A mais B, fazendo a evidenciação, né? Dividindo isso por isso sobra A, isso por isso sobra B, menos 6AB ao quadrado. Agora é só substituir. Então, quem é a soma das quartas potências? É a soma quarta, menos 4 vezes o produto vezes a soma. Opa, calma aí, deu um vacilinho aqui. Ao quadrado, se não dá errado. Vezes a... Agora, calma aí. Quem é isso aqui? Não podemos esquecer. Vezes o produto. Isso aqui dá A ao quadrado, B ao quadrado. Quem é isso aqui? É S ao quadrado menos 2P. Menos 6 vezes o produto ao quadrado. Pronto. Então, dá S à quarta menos 4PS ao quadrado mais 8. Pronto, fechou. Menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8. 8P ao quadrado menos 6P ao quadrado. Fechou aqui embaixo. Então, S à quarta menos 4PS ao quadrado mais 2P ao quadrado. Tá lá. Soma das quartas potências das raízes da equação. E aí vai embora. Quanto maior for o expoente, mais conta vai dar. Tá bom, galera? Vamos fazer alguns exercícios. Então, fazendo alguns exercícios, vamos começar pelo lightzinho, depois a gente aumenta o nível, tá? Então, a menor raiz da equação... Ó, a equação está fora de ordem. Então, vamos botar na ordem. Menos 3x ao quadrado mais 11x mais 70, igual a zero. Aí você basicamente utilizar a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Então, x igual a menos 11, mais ou menos a raiz 121, menos vezes menos mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84, 840, sobre menos 6. X igual a menos 11, mais ou menos 961, raiz de 961, 31, sobre menos 6. Então, x1 dá 20 sobre menos 6, e x2 menos 42 sobre menos 6, que era menor que o da 7 e que menos 10 terços. Então, menos 42 sobre 6 menos 7. Então, a menor raiz, 10 terços. Beleza, galera? Então, questão tranquila, sem mistério. Segunda questão. Quantos valores de x satisfazem a equação? Olha que questão legal dos selecionados. Bom, é uma equação do segundo grau, mas brincando com uma exponencial, em que equação exponencial com base variável, né? Geralmente as equações exponenciais têm base fixa, tá vendo? A base está variável, mas essa daqui é tranquila de resolver. Bom, como aqui é 1, os únicos valores que elevado vai dar 1 é ele mesmo, tá? Então, o que eu tenho que supor? Que a base tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1 ou menos 1. Então, é só fazer o seguinte: x ao quadrado menos x menos 1 igual a 1, ou x ao quadrado menos x menos 1 igual a menos 1. Então, resolvendo isso, vai ficar x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Bom, tem uma técnica aqui que às vezes dá para resolver, que é utilizando soma e produto, né? Quando o delta for um quadrado perfeito, for positivo. Bom, é menos 2 que multiplica x mais 1. Vê se não é verdade. Menos 2 mais 1. Lembrando que aqui não são as raízes, tá? Daqui é o produto de Steven que eu estou usando. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. Certinho. Cuidado que nem sempre dá para fazer isso. Tem professor que não sabe disso.
Só é possível fazer isso se o delta for positivo e um quadrado perfeito. Senão não dá para fazer de cabeça. Vai ter dificuldade. Então, x igual a 2 ou x igual a menos 1. E aqui, x que multiplica x menos 1 igual a 0, x igual a 0 ou x igual a 1. 1, 2, 3, 4. Então, quantos valores satisfazem isso aqui? 4 valores. 4 valores. Questão legalzinha, né? Questão boa aí para cair na prova militar. Bom, a questão 3 também tem um nível bacana. A diferença entre a maior e a menor raiz da equação. Bom, basicamente, equação do segundo grau misturado com fatoração, né? Então, isso aqui é x ao quadrado menos 4x mais 5 ao quadrado. Ele quer que você resolva isso, né? A diferença entre a maior e a menor raiz. Bom, esse aqui é o quadrado e do outro lado é 4. 4 é um quadrado perfeito. Então, vou passar o 4 para cá. Menos 4 menos x menos 1 vezes x menos 3, igual a 0. Observe que isso daqui, só uma dica, isso aqui é x ao quadrado menos 4x mais 3. Não é igual, mas é parecido. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente fizer isso aqui. Então, 4 é 2 ao quadrado, então é x ao quadrado menos 4x mais 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado menos x menos 1 vezes x menos 3 ao quadrado, x menos 3 igual a 0. E aí, diferença de quadrados é o primeiro menos o segundo na base, né? Vezes o primeiro mais o segundo, menos x menos 1 vezes x menos 3, igual a 0. Então, fazendo essa continha aqui, isso daqui vai dar x ao quadrado menos 4x mais 5 menos 2, 3, vezes x ao quadrado menos 4x mais 7, menos x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso igual a 0. Isso daqui é o fator comum, olha que bonita a questão. Então, colocando em evidência, x à quarta menos 4x mais 3, que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 7, menos 1 igual a 0. Então, isso aqui igual a 0, isso aqui igual a 0. Então, a primeira, x à quarta, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Isso daqui eu sei a fatoração, que é menos 1, x menos 1, x menos 3. Então, x igual a 1 ou x igual a 3 já são as raízes, tá? E a outra equação, x ao quadrado menos 4x mais 6 igual a 0, delta 16 menos 24, delta dá negativo. Então, não existem raízes reais. Então, as raízes são 1 e 3. O que ele pede? A diferença entre a maior e a menor. Então, a diferença é 3 menos 1, que é 2. Tá bom, galera? Questão boa também, tá? Eu separei só questão boa para essa sequência. Olha essa daqui, então, dos selecionados. O valor de x que satisfaz a equação, né? É, questão legal, né? Radical duplo com raiz cúbica. Muito legal, né? Bom, como é que resolve isso? Para começar, a questão aqui tem um nível mais alto. Para você resolver isso, se isso daqui for sair da raiz, é porque isso daqui é um cubo perfeito. Como aparece raiz de 2 e os resultados não são muito grandes, lembrando que quando alguma coisa está elevada ao cubo, aparece 4 termos. Quer dizer que aqui tem 2 termos condensados e aqui 2 termos condensados. Né? Quando você abre aí A mais B ao cubo, aparece 4 termos. A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. 4 termos. Então aqui tem 2 condensados e aqui 2 condensados. É bem provável que isso daqui seja raiz de 2 mais 1 ao cubo. Vamos testar só para ver. Cubo do primeiro, que é 2 raiz de 2, né, que dá 2 ao cubo. Então 1, 2 vai sair. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Olha lá, isso que eu estava falando, ó, vai condensar. Note.
vai condensar, ó, 2 raiz de 2, aqui vai sair, vai dar 6, mais 3 raiz de 2, mais 1. Olha lá, condensou, ó, 2 termos virando 1. 5 raiz de 2, e aqui vai dar 7. 5 raiz de 2 mais 7. E aqui é 5 raiz de 2 menos 7. Daí, então olha só, essa coisa que é feia, ela dá uma melhorada. Então isso daqui é a raiz de 2 mais 1 ao cubo, que está elevado a x. E o outro é raiz cúbica da raiz de 2 menos 1 ao cubo, que está elevado a x, igual a 140 raiz de 2. Ele pede o valor de x que satisfaz isso. Vamos dar uma melhorada primeiro. Então, fazendo a continha, então vai dar raiz de 2 mais 1 elevado a x, menos raiz de 2 menos 1 elevado a x, isso igual a 140 raiz de 2. Bom, aí aqui, para você achar o valor de x de uma maneira mais rápida, essa questão era objetiva, eu deixei ela discursiva. Um dos caminhos, você pode ter fazer tentativa e erro. Se você levar x valendo 2, teste. Vamos fazer um teste aqui. Para x valendo 2. Vamos ter que ficar elevando muito isso aí, tá? Se x for 2, então vai ficar raiz de 2 mais 1 ao quadrado, menos raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Vamos ver o que vai dar se x for 2. Dá quadrado primeiro, mais 2 vezes 2 raiz de 2, mais 1, menos 2, menos 2 raiz de 2, mais 1. Então, olha o que vai acontecer. Menos 2 menos 1 vai cortar, ó. Vai sobrar só 4 raiz de 2. É nesse caminho, tá vendo? É nesse caminho, mas não é elevado a 2. Mas parece que é um múltiplo de 2. Nas opções tinha 2, 1, 2, 3, 6 e tinha outro lá. Então dá a entender que é múltiplo de 2. Vamos pegar isso tudo aqui, esse resultado aqui, e vamos elevar. Vamos pegar isso aqui e vamos elevar, então, ao cubo. Vamos ver se é 6. Vou pegar isso aqui e vou levar ao cubo. Então vai ficar 3 mais 2 raiz de 2, teste 2. 3 mais 2 raiz de 2 elevado à terceira, menos 3 menos 2 raiz de 2 elevado à terceira. Bom, fazendo essas continhas, dá o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que dá 8. Quatro vezes 2, 8. Menos o cubo do segundo, que é 8. Desculpa, mais o cubo do segundo, que é 8. Menos primeiro, menos 3 vezes 9 vezes 2 raiz de 2, mais 3 vezes 3 vezes 8, menos 8. Então, vamos lá, vamos simplificar o que dá. Menos 27 vai morrer. Aqui vai trocar o sinal. Aqui vai cortar. E aqui vai trocar o sinal. Então, vai dar 9, 3 vezes 9 vezes 2 raiz de 2. Ou seja, como aparece 2 vezes 2, mais 2 vezes 8. Então, vai dar 2 vezes 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. Raiz de 2, mais... Não, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Quando eleva ao cubo... Não, quando eleva ao cubo, falei besteira. Corrigindo, 8... O erro está aqui, ó. Quando eleva ao cubo. Aqui está certo. Quando eleva ao cubo aqui, pessoal, tem um errinho aqui. É 2 raiz de 2 ao cubo. É 2 ao cubo vezes raiz de 2 ao cubo. Fui fazer rápido, dá 8. E aqui dá 2 raiz de 2. Dá 16 raiz de 2. Então, aqui é 16 raiz de 2. Então, aqui, menos 16 raiz de 2. Menos 16. Então, 2 vezes 16 raiz de 2 dá 32 raiz de 2. Beleza. Então, 108 raiz de 2 mais 32 raiz de 2, que vai dar 140
raiz de 2. De fato, 140 raiz de 2. Então, qual é a potência que satisfaz? Se a potência 2 depois potência 3, então x igual a 6. Então, x igual a 6. Deu uma paradinha aqui que a bateria já está acabando. Tá? Então, desculpa aí, deu uma paradinha no vídeo aí. Então, dá x igual a 6. Então, lembrando aqui que é 16 raiz de 2 menos 16 raiz de 2. Eu dei uma consertada aqui, que eu olhei só para o raiz de 2, não olhei para o 2. Tá? Na verdade, eu olhei só para o 2, não olhei para o raiz de 2. Beleza? Então, dá 140 raiz de 2, que aqui é 16 raiz de 2, 16 raiz de 2. Então, já sai direto aqui. Senão, eu teria que gravar o vídeo todo de novo. A quinta questão, agora estudo os coeficientes e raízes. Eu tinha separado 7 questões, mas temos já 40 minutos de vídeo. Eu vou dar uma acelerada, porque a bateria já está acabando. Bom, se alfa e beta são raízes da equação, o valor de alfa mais 2 vezes beta mais 2. Ó, começa fazendo a partir daqui, ó. Alfa vezes beta, mais 2 alfa, mais 2 beta, mais 2 vezes 2, 4. Apliquei a distributiva aqui, ó. Ou seja, produto mais 2 vezes alfa mais beta, que é a soma, mais 4. Então, produto mais 2 vezes a soma, mais 4. Que é o produto? C sobre A, 92. 2 vezes a soma, que é a soma, menos B sobre A, que é menos 1, mais 4. Então, 92. Menos 2 mais 4 dá 2, então dá 94. 94, sem problema. Tranquilo? Questão 6. Olha o que vem na questão 6 dos selecionados. Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo R à oitava mais S à oitava, sendo R e S raízes dessa equação. Ainda dificultou que botou uma raiz de 5 aqui. Vou fazer o seguinte, vamos demonstrar isso aqui? Não precisaria, mas vamos tentar demonstrar. R à oitava mais S à oitava. Eu vou fazer devagarzinho, vou botar assim. R à quarta mais S à quarta ao quadrado, menos 2 vezes R à quarta S à quarta. Vê se você concorda que eu estou fazendo. Eu vou demonstrar um pouco diferente do que eu tinha feito. Quer ver? Tem outro jeito também de fazer. Quer ver? Bom, agora eu tenho que abrir o que está aqui dentro. Quem é isso aqui? Isso aqui é R ao quadrado mais S ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 2 R ao quadrado, S ao quadrado, tudo ao quadrado, menos 2 R à quarta, S à quarta. Vamos ver o que vai acontecer nesse trem aqui, vamos lá. Só aqui acho que já dava para resolver, né? R à quarta, mais 2RS, R ao quadrado, S ao quadrado, mais S à quarta, aí subtraiu, ou seja, elevou ao quadrado, voltou. E aí tem outra coisa aqui dentro. Aí aqui dentro, quem é isso aqui? Isso daqui é R mais S ao quadrado, menos 2RS, que está ao quadrado, menos 2R ao quadrado, S ao quadrado, que está ao quadrado, menos 2R à quarta, S à quarta. Bom, se quiser melhorar, vai ficar assim. Soma das raízes ao quadrado, menos 2 vezes o produto, que está ao quadrado, menos 2 vezes o produto ao quadrado, que está ao quadrado, menos 2 vezes o produto à quarta. Isso daqui é o valor de R à oitava mais S à oitava. Então, a fórmula seria essa daqui. É só desenvolver essa fórmula, né? Dá uma conta um pouco chata. Mas vamos ver se dá para achar na fórmula aqui, já que eu me propus a fazer. S à quarta menos 2, 4, S ao quadrado P, mais 4P ao quadrado, abrir, menos 2P ao quadrado. Observe que está chegando aquela fórmula que eu demonstrei lá no início, ó. Essa aqui foi a fórmula que eu demonstrei no início, que é a fórmula para quem é R à quarta, S à quarta. Olha lá, vai ficar S à quarta menos 4S ao quadrado P mais 2P ao quadrado,
que está ao quadrado, menos 2p à quarta. Eu vou parar por aqui, porque se for levar ao quadrado, até dá para levar ao quadrado, vai ficar muito grande. Mas aqui acho que já sai. Por quê? Quem é a soma das raízes? Dá para fazer lá em cima. Olha aqui, quem é a soma das raízes? Tá tudo ao quadrado, né? Soma ao quadrado. Quem é a soma das raízes? Menos b sobre a. Quem é a soma ao quadrado? É 5. Quem é o produto? C sobre a. Quem é o produto ao quadrado? É 1. Né? Então, já sai direto. A soma ao quadrado é 5 e o produto ao quadrado é 1. Então, acabou. Soma ao quadrado é 5. Então, se a soma ao quadrado é 5, a soma quarta é 25. Então, 25 menos 4 vezes. Soma ao quadrado é 5. Produto é 1. Produto é 1. Que está ao quadrado, menos 2 vezes o produto, que é 1. Então, 1 elevado à quarta. Pronto, vai sair agora. Então, vai ficar 25 menos 4 vezes 5, 20, mais 2 ao quadrado, menos 2. Então, vai ficar 25 menos 20 dá 5, 5 mais 2, 7, 7 ao quadrado, menos 2. 49 menos 2, 47. Então, a soma das oitavas potências está dando 47. Beleza, galera? Essa questão até um nível mais alto, né? Nunca caiu potência acima de, acho que é acima de 5 no colégio naval, acho que no máximo que eu tenho visto é 4, e naquelas de proposições bota 5, mas assim bem encoxambrado, a questão com nível um pouco mais acima, tá bom? Resposta 47, questãozinha dos selecionados. E a última questão, já que eu já estou em 46 minutos, vamos ver se aguenta. Sabendo que a equação x ao quadrado menos 97x mais a igual a zero possui raízes iguais às quartas potências das raízes de x ao quadrado menos x mais b igual a zero, a soma dos possíveis valores de a. Vamos lá, então as raízes dessa equação, vamos resolver isso aqui. As raízes dessa equação, vou batizar, vou chamar de a e b. São as quartas potências, são iguais às quartas potências das raízes dessa equação. Vamos chamar as raízes dessa equação de C e D. Tá? Então, A é igual à quarta potência de uma das raízes lá e B igual à quarta potência de uma das outras raízes. Beleza, galera? Eu sei que a soma das raízes, que é A mais B, a soma das raízes é 97, que é B sobre A, daquelas raízes lá, da equação de lá, e a soma 2, que é dessa equação aqui, que é C mais D, está dando 1, beleza? O produto dá de lá, produto 1 dá C sobre A, que é A, e o produto 2 dá B. Bom, a partir daqui a gente vai desenvolver essa questão. Bom, então a gente sabe, vou somar essas equações, então vai ficar A mais B igual a C a quarta mais D a quarta. Então, C a quarta mais D a quarta igual a A mais B. Mas quem é A mais B? 97. Opa, olha o que apareceu de novo. C a quarta mais D a quarta. Mas quem é C a quarta mais D a quarta? É C ao quadrado mais D ao quadrado menos 2CD ao quadrado. Isso é igual a 97. Melhorando isso daqui de novo, isso daqui é C mais D ao quadrado, menos 2CD, tudo isso ao quadrado, menos 2CD ao quadrado, igual a 97. Beleza, galera? Bom, então vamos lá. Quem é C mais D ao quadrado? Vamos fazer essa conta. C mais D vale 1. Então, 1 menos 2CD. Quem é CD? C vezes D é o produto dessas raízes aqui, lá em cima, que vale B. Vezes B ao quadrado, menos 2 vezes B ao quadrado. Isso igual a 97. E aí, filho, é conta. Então, fazendo as continhas, 1 menos 4B mais 4B ao quadrado, menos 2B ao quadrado, igual a 97. Bom, dá 2B ao quadrado, menos
4b mais 1 menos 97 igual a 0. Equação do segundo grau. Então, 2b ao quadrado, 2b ao quadrado. Parece que é b, né? Não é b, é b. Não é beta, não. Menos 4b menos 96 igual a 0. Dividindo todo mundo aqui por 2. Então, a gente chega aqui, b ao quadrado menos 2b menos 48 igual a 0. Aí tem que resolver, não tem jeito. Então, qual o valor de b? b igual a menos b. X, né? No caso aqui é b. O bzão é igual a menos bzinho, mais ou menos raiz de delta, b ao quadrado, 4 menos 4 vezes a vezes c, sobre 2. Então, b tem 2, mais ou menos, a raiz, 4 vezes 48, 32, 192. 196, que beleza. Então, b igual a 2, mais ou menos, 14 sobre 2. Raiz de 196 dá 14. Então, b é igual a 2 mais 14, 16 sobre 2, 8. P1, né? E o B2 igual a menos 12 sobre 2 menos 6. Pronto. Achamos o valor de B. Bom, ele perguntou os valores de A. A tem a ver... Vamos voltar lá na equação. Aqui, vou botar a folhinha do lado aqui. O A tem a ver com o produto das raízes. Então, quem é A? A é A vezes B. Mas se você olhar para a equação aqui, quem é A vezes B? A vezes B é igual a C vezes D, tudo à quarta. É igual a C vezes D, tudo à quarta. Só que eu achei o produto das raízes. Isso aqui é Bzão. Então, o Azão é A vezes B, que é igual a Bzão à quarta. Mas quem é Bzão? Bzão é 8 ou 6, ó, que a gente achou aqui, ó. Bzão é 8 ou menos 6. Então, nós chegamos à conclusão que o A grande é o B grande à quarta. Daí, quais são os possíveis valores de A? O A1 é B à quarta e o A2 é B2 à quarta. Somando, então, A1 mais A2 é igual a 8 à quarta mais menos 6 à quarta. 2 ao cubo. 2 elevado a 12. 2 a 10, 24. 2 elevado a 12. Ou 64. Vou fazer aqui. 64 vezes 64. 4 vezes 4, 16. 1.299. Não, mais. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 24, 25. 6 vezes 4, 24, 1, 2. 36, 38. É isso mesmo. 4.096, óbvio, né? Mais 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. 3 vezes 6, 18. 39 com 10. 6, 9. 1.296. Somando 1.296. 1.296 com 4.096. 4.096. 12, 10, 9, 1, 3, 5. 5.000, então a soma dos possíveis valores de A, 5.392. Só uma observação. Eu não testei aqui quando B vale menos 2, tá? Desculpa, B valendo menos 6. Se botar o menos 6 aqui... Não, tem raiz sim. Se for menos 6, tem raiz sim. Menos 6... Não, tem raiz, vai ficar quebrado. Não, tem raiz. Tem raiz sim, tá? Então, 5.392. É isso mesmo, tá certo. Não tem nenhuma particularidade na questão, não. Nenhuma informação particular, não. Galera, esse vídeo ficou longo. Tive que dar uma acelerada no final. Essa questão também é um pouquinho chata, tá? Tem um nível mais elevado.
mas acredito que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou com um nível um pouco mais alto que os demais, tá bom? Um abraço.